falamos de entrevista, gente, vou conversar agora com o superterapeuta e reprogramador biológico Maurício Valente sobre o ciúme. O ciúme é um sentimento humano, né? Comum, que quase todo mundo já sentiu em algum momento da vida aí. O problema é quando ele não é compreendido e começa a ocupar espaço demais, interferindo aí na confiança, na comunicação e até na liberdade emocional dentro das diversas relações. Mas, afinal de contas, de onde vem o ciúme? Por que ele surge? O que acontece? É possível ressignificar esse sentimento e viver relações mais leves? Bora perguntar tudo isso e um pouquinho mais para o super Maurício Valente. Boa tarde, Maurício, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Feliz de estar aqui com você. Imagina, a felicidade é nossa. Maurício, para a gente começar a entender aí, o ciúme, visto do ponto de vista emocional, ele é sempre negativo? Porque a gente tem uma... Quando a gente fala em ciúme, a gente já meio que torce o nariz, né? Ou ele pode funcionar como um sinal de proteção também? Como toda emoção, Patrícia, não existe emoção negativa, tá? Porque o que é infantil é eu achar que eu vim na vida só para ser feliz. Isso é bem infantil. Nós vamos, na nossa linha da vida, nós vamos experienciar diversos tipos de emoções, tá? E existem emoções e existem sentimentos. As emoções só são 5. Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Só isso. O resto é sentimento. Pensa numa limonada. O limão é a emoção. A limonada, gelo, água, açúcar, limão é o sentimento. Tá? Então, assim, emoção é só 5, são as mais raízes. Certo. E o ciúme é um sentimento. O ciúme é um sentimento que me dá, porque ele é um contexto de emoções vividas. Muito bem. E o que é o ciúme? O ciúme é um sinal. Ele é um sinal. Como toda emoção, quando ela vem, ela tem que ser acolhida. Sim, eu quero me livrar daquilo, eu não quero ficar com aquilo muito tempo, mas eu também não posso fugir. O ciúme é um sinal que está te mostrando de um afeto, de algum período de afeto que você teve muito inseguro. Muito inseguro. Uma sensação de abandono muito forte, mal curada. Uma ferida de abandono que não fechou. E às vezes você não tem noção, porque você está tendo ciúme agora que você começou a namorar, com 20 anos, 19 anos, né? Então você não tem noção do que aconteceu com você lá atrás. Tá, e daí, até vou já falar com vocês, telespectadores, quem quiser mandar mensagens pra gente aqui no nosso WhatsApp, né, pra acompanhar a nossa conversa também, tiver alguma dúvida, pergunta ou mesmo algum comentário pra fazer sobre o tema, né, ciúme, pode mandar pro nosso WhatsApp, 991-22-2899, tem QR Code aqui pra vocês também, só apontar a câmera do celular. Aí, Maurício, quando a gente fala de intensidade desse ciúme, porque a gente sabe que tem algumas pessoas, por exemplo, que tem um ciúme, eu não sei se podemos chamar assim de leve, moderado e um ciúme exacerbado, como que é? Tem a intensidade desse ciúme? Assim, tecnicamente, quando ele ultrapassa um limite suportável, quando que você sabe disso? Quando você sofre pelo ciúme. Por exemplo, eu tenho raiva, eu sinto raiva, mas às vezes a minha raiva é passageira, passa um carro que fez isso, alguém que falou uma coisa estranha para mim e tal, beleza, ela veio e foi embora. Agora, quando o ciúme ele começa a fazer você sofrer, você perde a sua qualidade de vida, ou você tira a qualidade do outro, então aí nós chamamos que ele já é um ciúme bem disfuncional. Tecnicamente, ele não deveria existir. Ele não deveria existir. Por quê, Patrícia? O que é o contrário do ciúme? Vamos lá, eu gosto de fazer essa dinâmica. Qual que é o contrário da vida? A morte. Não, o nascimento. O contrário de nascer... É morrer. Exato. E não, todo mundo fala, qual é o contrário da morte? É a vida. Não é. Porque muitos acreditam que a vida pode continuar de alguma forma. Então, morrer é nascer. Qual que é o contrário do ciúme? Qual é o contrário do ciúme? Interessante, né? Qual que é o contrário do ciúme? A segurança. Segurança. Então, quando eu estou seguro, eu não tenho ciúme. Então, se você parar para pensar, tá, um pouquinho aceitável, desde que não te faça mal, não faça mal pro outro. Mas não era para ter ciúme. Porque se eu sou seguro, estou seguro numa relação, eu não tenho ciúme. Correto? Certo. Por isso que é um trauma de apego, apego deficiente, um apego inseguro que aconteceu lá atrás. Por exemplo, uma mãe, a chegada de um irmão que não é trabalhada por uma mãe bem. Às vezes você é um irmão mais velho, chega o pequeno, é tudo pequeno, eu perdi o apego da minha mãe, eu posso me tornar uma pessoa ciumenta. Isso é uma das coisas bem comuns que a gente encontra em consultório. Então, essa falta de segurança. Então, eu não costumo falar assim que existe uma quantidade de ciúme certo. O ciúme não foi feito para existir.
Entendi. Inclusive aqui o pessoal da produção me avisa, ó, a primeira pergunta tem bem a ver com o que o Maurício está falando agora em relação a irmãos, ó. Desde pequeno, o Rodrigo de Santa Cruz mandou essa pra gente agora. Desde pequeno, tive que lidar com ciúmes quando meu irmão nasceu. Até hoje tenho recordações que me deixam triste. Ter que dividir a atenção com os meus pais não foi nada fácil. E é assim, muitas pessoas passam por isso e talvez vai refletir só lá na frente? Só lá na frente. E não tem a ver, você sabe que não tem a ver exatamente com a chegada do irmão. Tem a ver com o comportamento dos pais na diferenciação da criação. Olha. Muito pai e muita mãe acreditam que, o que acontece? O menino tem 6 anos, chega outro. É uma idade bem territorialista, tá? Você ter filho quando o outro tem 6 anos, 5 anos, beleza. O que os pais fazem? Ah, você tem que ajudar, o seu irmão é pequeno, você já tem 6 anos. Nossa. Mas ele é uma criança ainda. Então, é aí onde o ciúme começa a se instalar. Então, às vezes, é tudo a atenção mais pequena, porque os pais acham, não, você já tem 6. Ou falar para o marido, não, ele já tem 6, ele já se vira. E não é bem assim. Então, não é o fato da chegada do irmão em si, é a diferenciação, o preterimento numa criação de um pai e de uma mãe, que isso faz a bagunça. E aí isso vai ficando incutido na pessoa, mal curado. Chega na idade adulta, ela vai namorar, aí você já viu. Ciúme. Aí vira. E aí a pessoa não sabe por quê. E o mais interessante é que se ela separa, ela só troca de ciúme pro outro, que vai vir. Ah, fica no ciclo. Ela fica no ciclo. E como quebrar? E o que fazer? O ciúme tem cura? Tem cura, tem cura. Ele tem cura, mas a cura é extremamente arregada aquele trauma de desapego, o medo do risco de perder, o medo do abandono, ou o abandono exatamente que aconteceu. Então você cura quando você está disposto a olhar para lá e fazer as dinâmicas necessárias para você entrar num processo de cura. E já adianto para você, tá? Esse tipo de trauma não é só trauma na cabeça. A dinâmica não é só a dinâmica de ficar conversando e usando técnicas cognitivas ou comportamentais. A dinâmica é corporal também. Os traumas, eles ficam inseridos no corpo. Como marcas. Chama memórias implícitas. São as fases da nossa vida em que eu não pude verbalizar alguma coisa. Então, eu guardo no corpo. Então, essa hiperativação, essa sensação de não ter completado uma ação que precisava ser completada lá atrás, isso também precisa ser incluído num processo traumático de cura, num tratamento junto com o processo cognitivo. E onde vai se instalar no corpo? É qualquer lugar essa marca, digamos assim? Exatamente. Aí depende. Se for raiva, se esse ciúme lá atrás, esse desapego, esse apego injusto ou inseguro lido pela pessoa, foi mais no sentido de raiva, você tem todo o sistema gástrico afetado. Esôfago, estômago, intestino. Se foi mais uma sensação de impotência, a parte corporal bem afetada já vai ser mais tireoide. Tireoide é medo e impotência. Se foi percebido como uma injustiça, eu tenho pescoço. Então, o corpo fala. O corpo é fofoqueiro. Inclusive, já tive a oportunidade de falar isso no seu programa. O corpo fala. O corpo é fofoqueiro. Então, assim, aonde está o sintoma, quando há o sintoma, também é uma leitura bem importante para a gente, para ajudar na resolução desse conflito. Agora tem uma frase para a gente concluir, Maurício, que fala assim, mas se a pessoa não tem ciúme é porque ela não ama. Mito? Verdade? Totalmente mito. A pessoa que não tem ciúme é uma pessoa que ama e é segura. O ciúme não tem a ver com amor, ciúme tem a ver com segurança. E que não é culpa nossa, né, Paty? Às vezes eu fui criado, não foi me passado muita segurança, também não é culpa dos pais, tá? Aqui ninguém é promotor de justiça, nada. Só que às vezes faltou essa segurança, então ciúme não tem a ver com amor. Perfeito. Viram só, gente, que papo gostoso. Podíamos ficar mais tempo aqui? Podíamos. Então, Maurício, volta ao nosso programa com outros papos bem legais aí pra gente falar com vocês, nossos telespectadores. Muitíssimo obrigada, viu, Maurício? Obrigado Até uma a você, próxima. Paty, um prazer.